Olá, amigos. Eu tenho em mãos a Enciclopédia de Políticos sul-rio-grandense. Vejamos como ela retrata um importante cidadão canguçuense. Filho de colonos muito pobres, desde menino dedicou-se às lides agrícolas, especialmente à suinocultura, onde morejou a partir de seus 12 anos de idade. Mas, mesmo nesses tempos de meninice, quando se dedicava aos trabalhos da colônia, pensava em se transferir para a cidade, a fim de se tornar possível a realização de um tríplice ideal: ser um radialista, possuir um restaurante e ser um representante de seu povo. O nosso programa de hoje, na nossa expedição Raízes Pomeranas, nós vamos falar sobre um dos maiores comunicadores da história de Canguçu. Com seu jeito simples e alegre, ele conquistou várias gerações de agricultores. Nós estamos falando dele, Ilmar Nuremberg Pins, o Periquito. O programa Alô Colônia, pela sua repercussão local e nos municípios vizinhos, recebeu homenagem da Assembleia Legislativa pelo seu presidente, deputado Valdomiro Lima, na tradicional festa em homenagem ao programa no segundo domingo de março, na residência de Wanda Fensky. Olha a hora aí, olha a hora, agora 14 horas 48 minutos, aqui Rádio Kerb FM, programa do Bebeto até as 4 da tarde, mandando um alô para os amigos do Grupo da Música. Alô, meu amigo Éder Tessman, lá em São Lourenço do Sul. Alô, Elaine Ferraz, em Iguatemi. Pessoal aí do Posto Branco, alô, Vavá. Alô, o Ivo Naitsky, né? Um abração. Givanildo. Pessoal do Posto Branco em Iguatemi, um grande abraço. Pessoal aqui do Erval. Pessoal classificando Fuma, um grande abraço. Vamos em frente trazendo mais música. Programa do Bebeto, 39 anos no ar. Para falar do Periquito Comunicador, me faz lembrar desde os meus 15, 16 anos que eu morava aqui no Erval ainda. A gente já ouvia o Periquito através do rádio, da Rádio Liberdade. Ele falava a linguagem do pessoal, das pessoas aqui do interior, né? O jeito que ele falava, as pessoas daqui entendiam. E depois daquilo eu fui a Canguçu, encontrei ele lá em Canguçu também. Eu trabalhei com ele, né, em bares e restaurantes, sempre se comunicando com o pessoal do interior. E um dia ele me convidou para participar do programa dele, um sábado, que ele não poderia ir, para mim ir no lugar dele. Tinha um casamento. E eu fui apresentar o seu programa. E desde daquela data, isso foi em 85, 86, por aí, graças a ele, que eu estou no rádio até hoje. Então, Periquito Comunicador, Ilmar Nuremberg Pins, para mim vai ficar sempre na memória, com certeza. Nunca esquecerei, graças a ele eu estou no rádio até hoje. Falando ainda do Periquito, depois daquela apresentação que ele pediu para mim apresentar o seu horário, que eu nunca tinha numa rádio, né? Primeira vez que eu fui. E depois daquela apresentação que eu fiz sozinho, ele me convidou para participar do programa dele, para anotar os visitantes que chegavam na rádio. Naquela época era 50, 100 visitantes, né? A gente pegava, tomava nota de todo mundo e eu apenas divulgava os visitantes que chegavam na rádio. E todo o pessoal que ia a Canguçu chegava na rádio com certeza para visitar lá o Periquito, visitar a rádio, e para o seu nome sair na rádio. Então aquilo me deixou assim, naquela época, né? Fiquei muito contente com aquilo, me convidando para trabalhar com ele. E sem dúvida nenhuma, aquilo me marcou muito, né? O Periquito até hoje vai ficar sempre na minha memória, o pessoal sabe disso, e ele deve estar com Deus lá em cima. Periquito, uma figura humana ímpar. Eu conheci o Periquito na época em que ele foi cobrador de ônibus. Eu não me lembro o nome da empresa, mas eles faziam a linha de Canguçu via Florida, iam até o Arroio das Pedras, que era onde nós morávamos. Ele, sempre que lá chegava, era uma festa, inclusive, para os pequenos que tinham lá em casa. Que o Periquito brincava com as crianças, conversava com os mais velhos, e ele sempre tinha algo jocoso, alegre para dizer. Então, eu considero o Periquito uma figura humana incrível. E eu tenho uma passagem que eu gostaria de contar,
que nesse período em que eles faziam esta linha, e foi, não lembro se chegou a 2 anos, mas 1 ano e tanto eu tenho certeza, muitas vezes nós viemos de ônibus para Canguçu, embora tivéssemos carro em casa. E uma oportunidade foi muito marcante para mim, porque o meu esposo, o Carlos Ribeiro, estava doente, teve um problema de gripe, dor de garganta, e teve uma febre muito grande. Naquela oportunidade, a única pessoa que dirigia era ele, e nós tínhamos carro na garagem, mas ele não tinha condição de dirigir. E foi graças a essa oportunidade do ônibus fazer seu pernoite na nossa casa, que no dia seguinte eu convenci, ele não queria, mas eu convenci a nós nos dirigirmos a Canguçu para ir consultar um médico, porque eu achava que ele estava com uma situação bastante complicada, uma alta febre. E chegamos em Canguçu, nós não pegamos um táxi. O ônibus nos levou, que o periquito disse, não, nós vamos levar até o hospital. E eles nos deixaram na porta do hospital. Uma oportunidade, numa época que Canguçu faltava luz, hoje também falta, né? Mas naquela época às vezes era muito prolongado. E ele tinha um programa na Rádio Liberdade. E foi uns quantos dias sem luz. E o periquito abriu o programa deles. Bom dia, né? Com aquele sotaque, né? Bem alemão dele. Graças a Deus, o programa está no ar, graças ao meu cheirador. Essa era uma deles. Tem uma outra também que eu me lembro, que ele chegou no programa e ele entrou para o estúdio, estava chovendo muito. E ele foi dar a previsão do tempo. E ele foi e disse, o dia muito bom. Aí fizeram um sinal para ele que estava chovendo. Bom para quem planta arroz. Essa era uma outra. Bom, essa era uma boa. Era o seguinte, ele estava anunciando música e tudo mais, depois disse, esta é boa, convite para enterro. Mauro Domingues é músico e também comunicador aqui no município de Canguçu. Foi um dos últimos profissionais a conviverem com o periquito dentro de um estúdio de rádio. Mauro, como é que era o periquito no seu dia a dia? Tu que acompanhaste ele por mais de uma emissora, em 2 emissoras, o periquito sempre foi uma figura marcante, né? Sim, ele foi uma pessoa especial, acho que na vida de todo um povo, a nossa comunidade canguçuense, e dentro do rádio, é uma pessoa diferenciada. A sua alegria, o seu jeito humilde de ser e o jeito de comunicar, né, que cativava a todos, né. Nós os chamávamos carinhosamente do passarinho, né. Me lembro que o Nelson Eberling, falecido Canela, dizia, olha, está vindo o nosso passarinho. Então era uma pessoa muito querida e comunicativa. Era um comunicador, como vocês sabem, né? Deixou marcas e continua sempre na lembrança do povo canguçuense. Tu lembra do periquito em algum momento triste? Era muito difícil, né? Talvez assim ele tivesse essa tristeza mais intimista, mais guardava mais para ele. Porque para a gente que convivia com ele, era muito difícil de vê-lo, sempre com as suas gargalhadas, as suas brincadeiras, alegre, né? E essa tristeza eu só fui notar um pouco, assim, falando de vê-lo triste, um tempo, uns meses, talvez antes do seu falecimento. Teve um momento na carreira do periquito, em uma nova emissora, que era necessário fazer uma estratégia de marketing para popularizar ainda mais o seu programa. E o Mauro parece que foi o encarregado dessa estratégia. Como é que foi essa história, Mauro? Bem, nós estávamos, eu não me lembro se era o ano, agora em termos de anos eu não tenho aqui assim na memória, agora até há pouco eu recordava do restaurante Santa Maria, onde o periquito era proprietário, né, locatário. Mas aí a gerência da rádio disse assim, vamos dar uma mexida na emissora, vamos, todos os programas, cada um prepara algo diferente para chamar mais os ouvintes, né?
E eu sei que ficou incumbido a mim, né, fazer algo para o programa do Periquito. E eu recebi de uma gravadora, e eu e Jaroz Moreira, nós trabalhávamos praticamente juntos na discoteca e programando as músicas dos diversos programas da rádio, tinha muita carta na época, a gente tinha que procurar através das cartas aquelas músicas que pediam mais para rodar nos diversos programas da rádio. E aí me chegou um compacto que as gravadoras mandavam, né, para divulgar seus artistas, e eu me parei naquele compacto ali, uma música estilo nordestino, assim, mas já com ritmo moderno. E o outro lado do compacto tinha um playback. E eu disse, eu vou cantar em cima, aí, Jarbas, vamos lá para cima, vamos montar isso aqui, vamos fazer a promoção do programa do Periquito. E aí cantei a música, né, e nós convidamos os ouvintes a participarem. Aí o Jarbas chamava na voz, disse assim, quem é esse cantor? O nome da música era Pó Patá Pataio. Então é coisa dos nordestinos lá. E eu cantava mais ou menos assim, ó. Quero pó patá pataio no taio, eu não quero injeção. Se não tiver pó pataio no taio, eu não deixo pôr a mão. Quero pó patá pataio no taio, eu não quero injeção. Se não tiver pó pataio no taio, eu não deixo pôr a mão. E aí seguia, né? E o pessoal foram umas 2 caixas grandes de cartinhas, né, que durou durante 30 dias essa promoção e foi sucesso. E os conjuntos aqui da região começaram a tocar nos bailes, né? E foi sucesso, o Pó Patá Pataio. Agora até nem lembro o nome do cantor, nordestino, e o cara talvez nem saiba que era sucesso em Canguçu, aqui no Rio Grande do Sul. Então são histórias do Periquito, né? E bombou no programa e todo mundo... Aí depois adivinharam o nome, quem era o cantor, uns diziam, outros, alguns acertaram que era o Mauro Domingues. Então às vezes a gente chegava, em algum lugar que chegava, pensando, quero o Pó Patá Pataio, aí Mauro, toca essa. Então são coisas assim que nos faziam a alegria do rádio antigamente, né? E eu tive a oportunidade de conviver com esse amigo, o Periquito, o Ilmar Nuremberg Pins, que me ensinou muita coisa eu aprendi com ele. No dia que o Periquito faleceu, ele estava lá, esperando o companheiro de trabalho dele. Foi marcante esse dia, né, irmão? Foi muito marcante, né? Nós estávamos com a emissora aqui na General Osório, ali na esquina Franklin Moreira. Quando o Periquito começou aquele horário das 6 horas da manhã, eu fui indicado para pegar aquele horário junto com ele, como operador. Lembro-me de que naquela manhã, né, eu abri a rádio, tudo preparado, coloquei a abertura, a abertura do programa, fundo musical, e estou esperando, e nada. Aí fui colocando músicas e comerciais, né? Aí quando foi por volta de 15 para 7, por aí, me ligaram da funerária Santo Antônio. E aí me deram a notícia. Poxa, na hora eu me senti assim, mal mesmo, né? E, pai, o que eu faço agora? Falo ou não falo agora? E não chegava ninguém. O pessoal da rádio mesmo ia chegar por volta de 7h30, primeiramente a Vanusa com as notícias do hospital. Então naquele momento era só comigo ali, né? E eu me lembrei de uma música que o Periquito gostava muito, né? Seguidamente ele me pedia. É uma música muito linda que toca até hoje, né? Porque eu sou um dos que tocam ela, me dá saudade, e os ouvintes também aprenderam a gostar da música do Periquito, que dizia assim, ó, Du bist mein Leben, Du bist mein Leben. É uma música alemã, né, do folclore alemão, uma música muito bonita, e ela tem um arranjo do Flamboyante. É uma música moderna de se tocar em todas as emissoras, e o Periquito amava essa música. Então cada vez que eu via ele meio
Chororó lá no estúdio, né? Eu chamava essa música. Aí já dava um sorriso diferente. Com esta música, naquele dia, eu comecei a anunciar para os nossos ouvintes, né? E eu fiquei assim, o que eu vou falar? E comecei, sabe que o locutor sempre dá uma enredada antes, né? Antes de chegar no assunto. Eu fui indo e até que eu disse que hoje o nosso passarinho nos deixou. E aí fui indo, fui falando do falecimento do periquito, né? A gente havia sido comunicado há poucos instantes, e foi aí, eu fui até quando eu pude. Aí comecei a chorar e seguiu do Beast, Mein Lieber, essa música que ele gostava tanto. So schön ist die Zeit, wo ich bei dir sei. So liebe dich nur so allein. Du bist meine Liebe, du bist alles, was ich will. Periquito comunicador, todos nós em algum momento ouvimos falar ou até mesmo acompanhamos a sua carreira ou conhecemos alguma tirada do periquito que historicamente ficou na memória dos canguçuenses. Mas quem era o periquito ser humano, o periquito na família, o periquito tio, quem era o periquito? Acho que a Lídia é uma das pessoas que mais conhece o periquito, que é a irmã dele. Lídia, como é que era o periquito? Olha, o periquito era uma pessoa que na família, ele era sempre procurado, era em qualquer coisa. Para passeio, para sair, para trabalhar, muito agarrado com os pais. E quando os pais não estavam, em primeiro lugar sempre era ele. Quando a gente precisava, era na brincadeira ou no serviço sério, ele sempre tinha uma palavra de conforto e uma palavra que ele gostava muito, de fazer brincadeira com qualquer um menor. Fazer enganação, dar risada, gargalhada, na hora de trabalhar tinha que trabalhar, horário para cumprir, e gostava muito de festa. Fim de semana ele tinha que estar no meio do povo, senão ele não era o periquito. O periquito sempre foi uma pessoa muito popular, não só como comunicador, mas em todas as atividades profissionais que ele teve na vida. Uma delas foi taxista. Ele sempre foi uma pessoa muito popular, Lídia. Muito popular. Inclusive, as pessoas gostavam muito dele porque ele era muito simples. Para ele, a simplicidade era muito importante. Ele atendia bem a todos, nada contra ninguém. Se era rico, se era pobre, ele sempre tinha o seu jeito para se comunicar com as pessoas. E tempo de taxista, ele era uma pessoa que, se chegavam na cidade, tinha que fazer uma consulta ou um remédio, ele era muito brincalhão. Mas na hora séria, ele sempre estava pronto para ajudar. Ele não tinha dificuldade para nada. Lídia, tu lembra quando o periquito entrou no rádio? Como é que foi? Porque isso era um sonho dele, né? Um dos sonhos dele era ser radialista. Quando ele começou a trabalhar na rádio, nós achamos uma graça, porque diziam muitas vezes, alemão não se dá para isso. E ele dizia assim, se eu não sei falar em brasileiro, mas eu vou falar em alemão, porque eu vou trabalhar para o povo da campanha. E os da cidade, eu vou aprendendo com eles. E ele começou na rádio, sem timidez, sem vergonha, com muita coragem. Ele falava errado. E o gerente da rádio dizia assim, periquito, se tu falar errado, não tem problema nenhum. O que aí ele fazia? Ele pegou esse costume de dizer na época, deixe que fale de mim. Enquanto que falem de mim, estão se lembrando de mim. Porque como a gente não falava muito português, a gente falava muita coisa errada. Mas ele não tinha vergonha, ele não tinha timidez para isso aí. Porque ele sabia que aqueles melhores amigos dele, da lavoura, da colônia, é o que mais eles gostavam de ouvir. E muita gente da cidade, até hoje que eu encontro pessoas com 70, 80 anos, a gente não se passa na Osório sem eles gritar para mim, essa é uma boa. Pensou no periquito? Pois aí, nós temos se lembrando, onde ele está abanando para nós.
Para mim, falar do Periquito fica um pouco difícil e até emocionante, porque ele, para mim, ele foi muito mais do que um tio, ele foi um amigo e um exemplo de pai que eu nunca tive. Ele se destacou principalmente pelo coração enorme que ele tinha, que se sobrepunha ao radialista, ao seu pessoal que passava filmes. Ele sempre costumava dizer assim: o meu maior patrimônio são os meus amigos. Dinheiro a gente junta, quando não tem, trabalha, consegue. Mas os amigos da gente é o que a gente tem de bom. E isso fez com que ele se tornasse a figura popular que sempre foi. Seu programa radiofônico, começado em 1973, na época na Rádio Cultura, com Arnildo Becker, e depois transferindo-se para a Rádio Liberdade, para o programa Alô Colônia, 3 vezes por semana, já que naquele período quem detinha o horário era o Osmar Carlos com Boa Tarde Colônia. Inicialmente ele começa 3 vezes por semana e depois durante toda a semana, inclusive aos sábados que não existia. Foi aí que nós começamos junto na rádio e que ele oportunizou a tantos a sua primeira oportunidade, já que seu programa era um espaço locado, comprado, onde vários tiveram passagem, o Bebeto, eu, falecido Sputnik, o Sabiá, o Francisco Coelho, o Carlinhos, tantos outros que tiveram a sua primeira oportunidade. Isso fez com que ele se tornasse a sua forma peculiar, que ele não inventava nada, não criava estilos, ele tinha o seu estilo próprio e fazia questão de demonstrar. Nós às vezes dizíamos: mas Periquito, está criando pessoal aí junto aos teus adversários, e ele dizia para nós o seguinte: existe espaço para todo mundo. Cada qual tem a sua qualidade. Se eles não quiserem me ouvir, ouçam os outros. Mas ele chegou a ter quase 100% de audiência no seu horário. Com a sua dificuldade de falar, sua dicção que era boa, mas a sua falta de colégio. Ele estudou até a 4ª série primária, o que dificultava. E também o sotaque, né, que é muito próprio de nós pomeranos, em alguns casos, principalmente nos R's e algumas palavras. Mas isso fazia com que as pessoas, principalmente as pessoas do meio rural, se identificassem com ele. E por isso que ele se tornou um ícone da questão da cultura pomerana, porque ele preservava no seu programa as músicas de bandinhas, os conjuntos musicais do qual ele participava, fazia animação de festas, de casamentos, de aniversários, onde ele participava de forma direta. Também através das dedicatórias, que naquela época eram muito comuns nos programas, que nós chegávamos a passar de um ano para o outro os aniversariantes, porque o número de pedidos era muito grande. Esta figura ímpar, que também, juntamente com Chico Storck, trouxe o cinema para Canguçu, permitindo que as pessoas no interior, mesmo numa época que não havia sequer edificação rural, tinha que se levar um gerador, passava os filmes do Teixeirinha, do milionário Zé Rico, Mazzaropi, tantos outros, levando o conhecimento do cinema, uma arte que hoje sequer na cidade existe. Os seus aparelhos foram todos doados para o Museu Municipal onde se encontra, que eram máquinas de 16 milímetros, naquela época muito utilizados, que ele começou e aprendeu com um Jarbas Moreira, que já trabalhava naquela época no Cine Glória, que fez com que isso permitisse. Eram filas enormes de pessoas no interior que tinham a possibilidade de ter o cinema próximo da sua casa. E às vezes no mesmo local se tinha 3, 4 sessões, começava no domingo pela manhã e se terminava no domingo à noite. E nos períodos principalmente de menor chuva, nós tínhamos de segunda a domingo, quase que de forma periódica. Teixeirinha, então, nem se fala, era casa cheia, lotada, sempre. Além disso, as suas habilidades, ele também foi em Canguçu taxista, ele foi açougueiro com Schley, ele era um desportista, gostava muito de esportes. As suas 3 paixões eram a rádio, que ele gostava muito, os programas que fez, né, o Alô Colônia, que o tornou conhecido, e depois Rádio Cultura com Periquito Amanhece Cantando, aí já na parte da manhã. Outra paixão que ele tinha era o carnaval.
gostava muito do carnaval, que era uma das grandes paixões. E os seus amigos. São histórias, quando eu saio no interior, ainda hoje, dificilmente chego em alguma propriedade rural que não há uma história contada. A última, que eu lembro agora, na campanha, nessa última, cheguei ali onde era o falecido Wilfredo Gripe, que era um amigo íntimo dele, conversando com o Nelson, o pessoal disse assim, o Periquito, eu me lembro a última vez que o Periquito esteve aqui, nós tínhamos ido num casamento, os donos da casa me contando, e deixamos um caseiro, que ficava cuidando da volta de fora da casa. Quando chegamos à noite, notamos que alguém tinha tomado café na casa e que faltava uma linguiça. Ficamos preocupados, íamos conversar com o caseiro, quando ouvimos no outro dia, escutando o programa Locolônia, o Periquito dizendo, ontem estive na casa do fulano, não tinha ninguém em casa, cheguei lá, tomei café e trouxe uma linguiça junto. Então esse vínculo de amizade e de companheirismo que ele conquistou ao longo dos anos, fez dele uma pessoa diferenciada. Tinha a sua fórmula própria de fazer a sua comunicação, marcante, em alguns casos, às vezes até de forma pejorativa, como essa é uma boa, convite para enterro, tempo bom para quem planta arroz, porque chove uma loucura lá fora, mas esta forma criou e se solidificou a sua audiência, tanto no interior quanto na cidade. Hoje, dificilmente, as gerações mais antigas não saibam quem foi o Periquito. Foi um pomerano que fez história e que manteve acesa da sua forma também a nossa cultura. Principalmente no momento em que não havia internet, em que as pessoas também tinham o rádio como seu principal meio de comunicação. Através das bandas, através da sua forma peculiar de ser, se manteve também acesa e se tinha nele também um ícone, um exemplo de colono, daquele que muitas vezes se sentia envergonhado por não saber falar corretamente português, mas via nele um locutor de rádio da mesma forma que ele. Isto fazia com que eles tivessem um linguajar e uma forma peculiar de terem um relacionamento próprio que fez dele um ídolo durante muito tempo e que continua sendo hoje e que é reconhecido através do monumento do colono que leva hoje o nome de Ilmar Nuremberg Pins, o Periquito. Para mim, ele foi um pai e tenho certeza que para milhares de pessoas, ele ainda hoje, as pessoas falam dele com muito carinho, principalmente duas paixões, jovens e idosos que ele tinha. A nossa expedição Raízes Pomeranas segue por aí desbravando os municípios de Canguçu e São Lourenço do Sul, levando um pouco da cultura, da história e das tradições deste povo que desbravaram os mares em busca de uma nova terra.